Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre os compostos orgânicos e inorgânicos. Vamos lá? Então, para a gente começar, vamos deixar bem delimitado o que são os orgânicos e o que são os inorgânicos. Quando a gente fala dos componentes ou dos compostos orgânicos, são todos aqueles que obrigatoriamente vão ter carbono em sua composição. Já quando a gente fala dos compostos inorgânicos, são aqueles que não possuem carbono em sua composição, tá? Como a gente pode ver aí nessa lâmina, os compostos orgânicos, eles são ligados por meio de ligações covalentes e também por outros elementos, ligados com átomos de carbono, como eu já falei, e outros elementos como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e halogênios. Então, nem todo composto que tem carbono, necessariamente ele vai ser classificado como orgânico também. A gente tem que ter essa lembrança. Já os compostos inorgânicos, eles são todas as substâncias formadas de pelo menos dois elementos que sejam diferentes entre si e que não contenham aí estrutura de carbono, formando cadeias que estejam ligadas ao hidrogênio, como a gente pode ver aí no exemplo, do ácido carbônico, do ácido fórmico. No ácido carbônico, a gente tem um exemplo de um componente inorgânico. Já no ácido fórmico, a gente tem aí o encontro, e a delimitação de um componente orgânico, porque a gente tem as ligações acontecendo de forma diferente. Quando a gente fala dos compostos orgânicos, eles podem ser classificados ainda como os naturais e temos também os sintéticos. Os naturais são aqueles que são produzidos pela própria natureza conforme os anos vão passando. E entre esses compostos orgânicos naturais, nós podemos citar alguns exemplos, como é o caso do petróleo, que é a matéria-prima para fazer muitos dos combustíveis que são utilizados no nosso dia a dia. Temos aí bastantes componentes também encontrados na nossa alimentação e que são importantes também para a nossa formação enquanto indivíduo, que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e assim por diante. Já os sintéticos, como o nome já diz, sintéticos são aqueles que foram sintetizados, que foram manipulados e produzidos em laboratório. Entre os componentes ou compostos orgânicos sintéticos, nós podemos citar os plásticos, que são matéria-prima aí para uma série de produtos que são usados no nosso dia a dia. E também, entre os compostos sintéticos, nós podemos citar aí alguns medicamentos, que geralmente são aqueles medicamentos manipulados. E quais são as principais propriedades, quais são as principais características desses compostos orgânicos? Suas principais propriedades são combustibilidade, polaridade e solubilidade. O que é cada uma dessas coisas? Combustibilidade é a facilidade em sofrer combustão e liberar energia, ou seja, é a facilidade em sofrer uma queima. E para que essa queima, para que essa combustão aconteça, a gente precisa obrigatoriamente da presença de oxigênio. A polaridade já vai ser quando as moléculas são classificadas aí em polares e apolares. E os compostos orgânicos, eles são formados quando são formados apenas por carbono e hidrogênio, nós colocamos aí dentro do grupo dos apolares. Já quando a gente fala da propriedade de solubilidade, é a propriedade física que as substâncias têm de se dissolver ou não em um determinado líquido. Muitas substâncias conseguem fazer isso com uma certa facilidade, já outras não conseguem. E as moléculas orgânicas polares, como o açúcar ou o vinagre, eles têm uma certa facilidade em se dissolver na água, porque a água é considerada um solvente universal. Já os compostos inorgânicos, que são importantes biologicamente falando, que não têm obrigatoriamente a ligação com hidrogênio, não há uma ligação assim próxima, que não tem carbono, nós temos aí água, gás carbônico, cloreto de sódio. Quais são as principais informações de cada um deles? A água, ela é essencial e imprescindível para a manutenção de vida. Lembrando que a água, quando a gente fala de seres vivos, ela segue alguns critérios.
é diferente em relação à idade do ser vivo, em relação à espécie e em relação ao ambiente que ele está também inserido. A água, ela, como eu já falei, né, ela é considerada um solvente universal, devido à sua capacidade de dissolver bastantes substâncias. E ela é a base de diversas reações que acontecem também nos seres vivos. Já quando a gente fala do gás carbônico, que é o CO2, que vai ser aí carbono e oxigênio junto, ele é o gás formado pela queima de combustíveis fósseis e também ele vai ser gerado pelo processo de respiração. Lembra que o nosso processo de respiração acontece da seguinte forma: nós captamos o oxigênio, esse oxigênio entra no nosso corpo, mas quando chega lá no pulmão, acontece o processo de hematose, que é o processo de troca, né? Esse oxigênio vai ser trocado pelo carbono, que é o que a gente libera. E esse carbono também, conforme ele vai sendo acumulado na atmosfera, né, conforme ele vai sendo liberado aí pela queima de combustíveis fósseis, ele pode gerar aí alguns problemas, alguns impactos, como é o caso da chuva ácida, que pode prejudicar a camada de ozônio também. E o cloreto de sódio? O cloreto de sódio ele é bastante famoso no nosso dia a dia. O cloreto de sódio, gente, ele é o famoso sal de cozinha. Utilizamos ele diariamente e ele é um composto inorgânico. Os minerais, de uma forma geral, são classificados dentro dos compostos inorgânicos, tá? Ele é importante para a manutenção da sobrevivência de todos os seres vivos e também ajuda no nosso controle hídrico, ou seja, ajuda no nosso controle de quantidade de água que possuímos no nosso corpo, tá? Lembrando que o cloreto de sódio, esse sal de cozinha, né, ele até tem que seguir algumas orientações, como uma certa quantidade de iodo, para que a gente não venha a ter alguns problemas até no nosso metabolismo, na nossa tireoide e tudo mais. E aqui nós temos aí o nosso exercitando, a respeito de tudo isso que eu falei para vocês, a respeito dos compostos inorgânicos e a respeito dos compostos inorgânicos. Lembra que nem sempre o inorgânico, né, eu falei para vocês que os inorgânicos são aqueles que não têm carbono, mas existem algumas exceções para isso, tá? E aí vamos ver se vocês estão ligados aí para o nosso exercitando conforme tudo que eu falei para vocês. Na primeira questão nós temos aí: as células são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. São nossas unidades, assim, fundamentais e as menores unidades para compor o indivíduo, para compor um ser vivo. Só que essas células, as nossas células de uma maneira geral, elas são formadas aí basicamente pelo quê? Por substâncias orgânicas e inorgânicas, que eu vim falando para vocês ao longo dessa aula. E aí, são consideradas substâncias inorgânicas quais desses itens? Na letra A nós temos lipídios e proteínas, na letra B nós temos proteínas e água, na letra C nós temos sais minerais e nós também vamos ter aí gordura, na letra D nós temos água e sais minerais e na letra E nós temos lipídios e carboidratos. Quais desses aí são inorgânicos? Nesse caso, gente, as únicas substâncias inorgânicas que eu até cheguei a citar para vocês vai ser aí letra D, água e sais minerais, tá? Por que água e sais minerais? Porque lembra que não vai ter uma ligação direta aí com o hidrogênio, como a gente viu, né? Lipídios e proteínas, eles precisam do carbono em sua composição, são importantes também para a nossa manutenção enquanto ser vivo, assim como as proteínas, assim como gordura, que também pode ser classificado como lipídios, e os carboidratos. Na segunda, já até apareceu a respostinha para vocês, mas vamos ver aí o que seria isso. Na 2 fala aí: o nome da propriedade dos compostos orgânicos que vai indicar a facilidade em sofrer combustão e liberar energia vai ser o quê? A combustibilidade. Lembra que para que aconteça essa combustibilidade, eu preciso obrigatoriamente ter alguns fatores para que isso aconteça. Eu preciso ter um comburente, eu preciso ter o oxigênio. Se o oxigênio não estiver presente, não acontece essa queima. E se não acontece essa queima, não tem como a combustibilidade acontecer.
E aí, é claro, não tem como essa propriedade, né, estar aí ocorrendo, que é uma propriedade que a gente só vai encontrar nos compostos orgânicos, além da solubilidade também, que eu falei para vocês e citei aí alguns exemplos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Encontro vocês nas próximas aulas. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque.